Meu nome é Joab, tenho 20 anos, vivi em Patos Bernardo por 18. E eu acredito que eu esteja aqui hoje porque eu sei como é ser diferente, né? Principalmente numa cidade tão pequena e quando a família nunca teve nenhum registro, nenhum rastro de pessoas diferentes, todos bem tradicionais, tanto amigos quanto familiares, mesmo os distantes. A gente nunca teve nenhum reflexo, nenhum exemplo de pessoas diferentes em qualquer sentido. E muita gente pergunta como a gente descobriu, né? Não é bem assim como a gente descobriu. Com certa idade a gente vai tendo as malícias, né, das coisas e entendendo ou não, né, sobre isso, essa parte de relacionamento. Por exemplo, no ensino fundamental mesmo eu não tive muito problema, porque eu era uma criança. Não tinha parado para pensar nisso. Era só brincadeira, era só essas coisas de criança. Mas no início do ensino médio, que começou a pesar um pouco, porque eu sempre era diferente de todos os meninos, né? Começando pelas amizades, sempre eram mais femininas, pelo fato de eu não me sentir tão diferente assim com elas. A princípio eu não sabia o que era diferente, né? O que me deixava mais à vontade, mas tinha alguma coisa ali que eu não me sentia. Por exemplo, os meninos sempre falando de meninas, né? Sempre observando e algumas ocasiões dividia isso comigo, mas sabe, não dava pra fingir ou pra falar das coisas que eles falavam, pra fazer as coisas que eles faziam. Mas o princípio eu tive, né? Então, apesar de ser diferente de todos e pensar diferente, eu tive o momento de experimentos, digamos assim. Claro que não foram por... O problema é esse, né? Não foram por problemas meus, pessoais. Eu via todo mundo sendo assim, então eu não vi problema em experimentar, por exemplo, ficar com uma mulher ou uma menina. Quando essa malícia começou, né, de adolescente, com 14 anos, por aí, não deu muito tempo e as coisas já começaram a vir, eu comecei a ficar muito diferente, muito na minha, fechado. E minha família, apesar de ser tradicional, elas sempre sabem, né, um pouco. Querendo ou não, a mãe conhece, o pai conhece. Então, quando eles começaram a ver que essa fase foi entrando, as conversas foram rolando e não deu muito tempo para eu ter tanto conflito comigo mesmo assim, porque com os 15 já tinha contado. E foi aí que começou, dentro de casa, isso tudo de preconceito, de não saber como é, de não entender o porquê de que isso aconteceu. E para uma família tradicional foi um baque enorme. Mas apesar de tudo, só quem interferiu mesmo foi o pessoal de dentro da minha casa, minha família mesmo. Porque eu sou um caso isolado, mas minha família me respeita muito, sempre respeitou. Mas isso não acontece. Geralmente as pessoas sofrem muito dentro de casa. E a força maior vem de dentro de casa. O preconceito, a gente debate sobre ele tem muito tempo já, né? E toda hora, o tempo todo e por muito tempo. E mesmo assim, nunca é suficiente. Só de existirem projetos e ações sociais e debates sobre isso já diz o quanto é difícil e já diz o quanto isso não deveria estar acontecendo. Porque esses debates são para que pessoas
sem conhecer os seus próximos, não agridam elas sem motivo, tanto verbalmente quanto fisicamente e psicologicamente, sabe? Mas eu acho importante essas coisas acontecerem porque eu sei que tem muita gente que tá passando por momentos difíceis e não tem nenhum braço, uma mão para ajudar, e principalmente aqui, né? Padre Bernardo é uma cidade que não tem muito registro disso, não tem muita visão sobre essa parte do homossexualismo. Não se vê muito por aqui. Os preconceituosos, eles conseguem reduzir o ser humano maravilhoso a nada apenas pela boca que ele beija. E isso, se você parar para pensar, é uma relevância zero. Por exemplo, a pessoa pode ser honesta, caridosa, pode ser uma pessoa generosa, de uma sinceridade boa e trabalhar bem, enfim, pode ser um ser humano maravilhoso. Mas se ele for homem e a boca que ele beija não for de uma mulher, já era isso tudo. Será que se colocar na balança realmente vai pesar desse tanto? A mão que ele está segurando, com quem que ele está dormindo? As pessoas costumam dizer muito, se apoiar muito na religião e na Bíblia, né? Dizendo que Deus não gosta, mas e o que ele gosta? Se esse é o meu pecado, tudo bem, você tem o seu, todo mundo tem, né? Se ele não gosta disso, tá, é o meu, mas e o que ele gosta? Por exemplo, ele gosta de um ser humano bom, que faça o bem por onde passa, ele gosta de uma pessoa que dá força a quem precisa. É isso que vale, realmente, entendeu? No fim das contas, eu sei que vai pesar mais as coisas boas que a gente traz e a ajuda que a gente dá pesa mais, com certeza. Mas já está formada, né, uma opinião sobre isso, então, querendo ou não, a gente tem que ter um cuidado, porque as pessoas são cruéis. O preconceito, ele é cruel. No meu dia a dia, eu não me importo, mas eu percebo as coisas que acontecem. Eu não me importo no meu dia a dia com as coisas que acontecem, mas eu sei que elas acontecem, eu vejo, eu presto atenção. Não só por mim, por todos que estão passando por isso. Eu ando de mão dada com meu namorado em shopping, eu vou fazer uma compra no mercado, uma vida como todos levam, mas os olhares são direcionados a nós. E 98% deles não são no bom sentido, como se fosse uma atração de circo, sabe? Se eu tivesse segurando na mão dele, 3 olhadas na mão, 4 no rosto, sabe? É uma reparação assim que intimida, deixa a gente mal, né? Então eu tenho que estar aqui mesmo, a gente tem que lutar, a gente tem que falar. Eu não vou soltar a mão dele para passar perto de pessoas que vão poder me agredir, porque não somos nós que temos que amar menos, que temos que ter vergonha. Porque a gente não faz mal a ninguém, ao contrário das pessoas que têm preconceito, nós não vamos amar menos. É bom deixar claro que eles precisam amar mais, entendeu? Tem que prestar bem atenção no que isso quer dizer na sua vida, o que te diz respeito. Se o vizinho tá saindo com um cara, isso acrescenta o quê, né, na sua vida? E se a sua colega de trabalho tá gostando de uma amiga dela, isso vai te fazer mal em algum momento? Isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor ou vai te atrapalhar? E a sua vida, né? Como a sua vida tá? Você tá ali preocupado com ele, onde ele tá indo, com quem ele tá ficando, se ele vai pro céu ou não. Mas você vai? Os seus feitos estão
no caminho certo, seus feitos estão tudo ok? Uma vez eu estava cortando o cabelo aqui em Padre Bernardo. Sempre cortei o cabelo lá e, enfim, tava cortando o cabelo e tinha muita gente no salão esperando. E chegou uma pessoa na porta do salão só pra falar isso, né? Ele chegou assim e falou pro cabeleireiro: agora você corta o cabelo de viado também? E o que eu podia fazer naquele momento? Nada, né? E assim, todo mundo ouviu. Depois que ele falou isso, ele voltou pra onde ele tava. Fez uma questão, sabe, de ir lá na porta pra falar isso. E eu fico pensando, gente, quem realmente faz o mal aqui nessa história? Sou eu que vou fazer minhas compras, que vou pagar minhas contas, que fico na minha? Ou são as pessoas que acham que têm esse poder de chegar em mim e dizer o que eu faço de errado, ou me humilhar nas frentes das pessoas, né? Então, como eu disse antes, o preconceito ele é cruel, sim. E nós todos que já passamos por isso e agora estamos bem resolvidos, não nos esquecemos das pessoas que não estão. A gente não vai abrir mão de estar aqui, de estar fazendo esse vídeo, por exemplo, de estar andando nas ruas com os namorados, porque eu sei que tem muita gente aí que anseia por esse momento, que precisa, que necessita dessa liberdade, para ficar em paz, para ser feliz de novo. Então eu repito a dizer que não vou soltar a mão deles para passar perto das pessoas, e não vamos também soltar a mão das pessoas que precisam desse incentivo. Não vamos soltar a mão das pessoas que passam por humilhações no dia a dia, por pessoas que até já foram agredidas. A gente não vai parar. Eu acho que o mundo tem muito problema, sim, mas se fosse esse, estaria ótimo, né? Se fosse a boca que eu beijo, a mão que o vizinho segura. Se esse fosse o problema, a gente resolvia fácil. Mas não é. Existem coisas bem piores e é nisso que a gente tem que pensar. Existem estatísticas comprovadas de que a cada 28 horas morre um homossexual, né? Nós estamos falando de pessoas que morrem por andar e rebolar um pouco. Nós estamos falando de pessoas que morrem porque falam fino. Estamos falando de pessoas que morrem ou são agredidas porque até foram confundidas. Existem histórias de pai e filho que estavam andando na rua que foram agredidos porque foram confundidos com um casal homossexual. Estamos falando disso. Não pode as pessoas serem agredidas por fatos tão pequenos. Isso está muito errado. Isso sim é um absurdo. Eu achei muito importante esse movimento, esse projeto aí que o portal deu, né? Esse espaço. Aqui em Padre Bernardo não tinha nada disso. Tanto que quando eu comentei com algumas pessoas, elas disseram: nossa, né, disseram que legal, que aqui não tem nada disso. Nunca teve. Eu acho que isso vai ajudar muita gente aqui dentro da cidade. Padre Bernardo precisa dessa cultura, precisa dessa conscientização. E o portal Padre Bernardo tá dando esse espaço maravilhoso, importantíssimo na vida, tanto na minha, quanto na de quem vai ver o vídeo. Isso tá sendo muito importante para mim, essa oportunidade. E eu sei que vai ser importante para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Me conhecendo ou não, essa é a realidade e que não pode passar despercebida.